Fala aí pessoal, tudo bem? Muito bom dia a todos. É uma ótima semana para nós, né? Segundou, bora com tudo, combustível cheio e bora lá, né? Vamos começar aí com as principais notícias aí que aconteceram, né? Nessas últimas 24 horas. Vamos falar primeiro dos desdobramentos aí do caso Pedro, né? Lá com o preparador físico e tudo. Informação agora de manhã, tá, do jornalista Pedro Henrique Torre, que o Pedro não foi treinar, tá? Ele não apareceu no Ninho do Urubu. Vamos ver aí qual que vai ser a conduta do Pedro, né? Porque, inclusive, o Flamengo estava estudando uma forma aí de punição para o Pedro, porque, afinal de contas, ele também errou, né? Obviamente que ele é vítima do que aconteceu de mais importante nesse caso todo, né? Foi uma agressão. A gente não pode esquecer disso para não culpabilizar a vítima, né? Também, a ponto dele sair como vilão na história, né? Ao meu ponto de vista, tá? Então, assim, ele errou, com certeza. O Flamengo tá estudando uma punição para ele, porque afinal de contas ele descumpriu uma determinação ali da comissão técnica de aquecer e tudo, né? Então, assim, ele também tem que pagar, né? Mas ele não apareceu aí lá no Ninho do Urubu. Então vamos ver se ele vai acionar alguma cláusula trabalhista, alguma coisa assim. O Flamengo não se pronunciou sobre isso também até agora, né? Então vamos aguardar, tá? O que a gente sabe de concreto é que o preparador físico ele foi demitido, tá? O Flamengo já soltou uma nota falando que ele foi desligado do clube. Isso aí todo mundo já estava esperando, né? Eles estão estudando aí agora, né? Como é que isso vai ser feito e tudo mais, né? Mas que ele vai ser desligado, que ele inclusive já foi desligado, já foi comunicado do desligamento e tudo. Isso já era esperado e já aconteceu, tá? Então ele não é mais o preparador físico do Flamengo. O que estava ainda sob júdice, que parece foi resolvido, era a permanência ou não do Sampaoli, tá? Ou do Sampaoli, como diz os cariocas, né? A princípio ele fica, tá? Ele soltou uma nota ontem considerada por muitos infeliz, que ele ficou bem em cima do muro ali, não quis tomar partido. O pessoal não encarou muito bem isso, inclusive tem até uma questão aí de que como que o elenco que ficou tão do lado do Pedro vai receber essa nota que ele soltou no Instagram. Ele ficou bem em cima do muro ali, tudo. O pessoal esperava que ele tomasse partido, né? Fizesse um pronunciamento mais forte e tal. Mas não foi o que ele fez, tá? Mas a diretoria encara que a permanência dele é positiva, tá? E a princípio, sim, ele também quer ficar. Né? Ele quer ficar, para ele é ótimo, né? Ele tá aí buscando um título aqui no Brasil e tudo, e nesse Flamengo de hoje, nas finais aí das competições e tudo, ainda brigando pelo título brasileiro, é uma ótima oportunidade para ele, né? Vamos ver como é que vai ficar isso aí. Segundo a apuração também do Pedro Henrique Torre, ele vai reunir o elenco, né, para falar sobre isso, tudo que aconteceu, né, e tudo, às vezes até se explicar pelo post considerado por muitos infeliz, né, e tem que ver como é que vai ficar essa relação estremecida aí com o Pedro, né, porque no pronunciamento do Pedro no Instagram, ele até cita outras coisas ali que não agressão também, né, os poucos minutos que ele vem recebendo e tudo mais, né. Nós falamos sobre isso no vídeo de ontem, tá, não vou me alongar muito nisso. Eu acho que o Pedro, sim, às vezes aproveitar esse momento agora e ir para novos ares e tudo, um jogador da estirpe dele, né, da classe dele, tudo, que eu considero um baita de centroavante, melhor centroavante do país, inclusive, melhor centroavante brasileiro, tá, eu considero. Então eu acho sim que em outro clube com novos ares e tudo, com mais oportunidades, né, um cara igual esse não pode ser banco de time nenhum, né? Só que no Flamengo tem essa peculiaridade aí de ter o Gabigol, né? E o Sampaoli, pelo jeito, não ser muito fã dele, né? Então aproveitar, né, essa ocasião, e talvez seria a hora dele
alcançar novos ares aí, tudo para tentar se desenvolver melhor, certo? Falamos do Pedro, vamos lá. Notícia quente aí, né? Falando agora de... Não, vamos deixar para falar isso depois. Vamos passar os resultados agora dos jogos de domingo, tá? Pegar uma colinha aqui, né? Vamos lá. Às 11 horas nós tivemos São Paulo 0, Bahia 0. Péssimo resultado para São Paulo dentro de casa, né? Eu vi um pouco do jogo. São Paulo errou gol pra caramba. O goleiro do Bahia fez a melhor partida da vida dele, né? Foi uma ótima partida do goleiro e tudo. Em circunstâncias, assim, a partida do São Paulo também foi boa, mas faltou acertar o alvo, né? E fazer o gol. O Pato mesmo perde um gol ali, só ele, o goleiro, que foi uma coisa incrível, né? Incrível. Então, empate ruim pro São Paulo dentro de casa, né? Depois nós fizemos Botafogo 4, Curitiba 1. Botafogo caminhando a passos largos aí para ser campeão brasileiro, né? Até com rodadas de antecedência, né? Se tudo correr igual tá agora, né? Não acredito que o Botafogo seja o cavalo paraguai, igual muita gente fala aí. Mas na internet, né? Eu vejo muitos programas esportivos aí, a galera também, os comentaristas tudo acreditando no Botafogo, né? Até porque tem mais folga, o Botafogo é um time que tem mais folga no calendário, por não estar mais na Copa do Brasil e tal, né? Então consegue se concentrar mais no brasileiro. É um time muito bom, né? Tem um goleiro muito bom, a zaga muito boa. Aquele Andrielson é muito bom jogador. Vitor Cuesta tá melhor no Botafogo do que ele já foi no Inter, inclusive, né? Tem um meio de campo ali muito bom. Tem o Tiquinho Soares ali, que foi uma baita de uma contratação também do Botafogo na janela passada, né? Uma ótima contratação, o cara mete gol mesmo, muito bom, né? E era um time muito bem treinado, né, pelo Luiz Castro. Ele foi embora, mas a gente vê que o padrão de jogo continua ali. Os jogadores assimilaram muito bem isso e tá caminhando a passos largos aí para ser campeão depois de muitos e muitos anos, né? Seria uma boa, tá? Seria uma boa Botafogo ser campeão para dar uma moral aí pro clube e tal, né? Os últimos anos aí tem passado pelo perrengue, caiu pra Série B, né? Depois voltou, caiu de novo, né? Então seria uma boa, sim, tá? Para o futebol brasileiro, a gente tem um novo campeão aí, igual teve o Atlético, né? Há 2 anos atrás. Saiu de uma fila gigantesca aí, né? Foi o primeiro campeão brasileiro, depois nunca mais, né? E conseguiu ser campeão. Foi ótimo também, né? Para o futebol brasileiro isso é ótimo, né? Não polariza, né, demais as coisas ali. Eu acho que é bem interessante, tá? E igual eu falei, não acredito que seja cavalo paraguai. É um time muito bom, muito bem montado, um elenco muito homogêneo, né? E tem um cara ali na frente que desequilibra, né? Então vamos ver se vai manter essa toada aí, né? Mas tudo indica que sim, né? Eu não acredito que agora o Botafogo vai destampar, perder aí, que ia perder de vista, né? Enfim, tivemos América Mineiro 1, Palmeiras 4, ótimo resultado do Palmeiras fora de casa. Muita gente falando aí, né? O Palmeiras voltou, né? Não acredito que o Palmeiras tenha ido em algum lugar, não. Acontece que às vezes os resultados não vêm, né? Os confrontos contra o São Paulo não foram muito felizes, né? Mas o time do Palmeiras é um time muito bem treinado, né? O Abel Ferreira é um baita de um treinador. Diga-se de passagem, é o principal treinador no Brasil hoje, né? Por tudo que conquistou aí e tudo. A gente vê que o Palmeiras é um time muito homogêneo também, né? Muito bem treinado. Então, não acredito que o Palmeiras tenha ido em lugar nenhum, não, tá? Acontece mesmo o time oscilar, né? Saíram algumas peças, não foi reposto isso. Inclusive a torcida tá pegando no pé da tia Leila, né? Com relação a isso, né? Compra avião e não compra jogador, tudo, né? Enfim, né? O time do Palmeiras é um time muito bom, né? Só falar assim, o time do Palmeiras precisa de reforço. Não, eu acho que o time do Palmeiras precisa de elenco, né? O professor Celso Zelt estava até falando sobre isso.
ontem à noite, que assim, se for reclamar que o Palmeiras não tem elenco suficiente, né, às vezes não tem ali peças de reposições igual o Flamengo tem, por exemplo, ok. Mas o time titular do Palmeiras, né, considerado titular, né, é um time muito bom e tem tudo para continuar ganhando aí, né. Às vezes o elenco sim é curto, né? Às vezes o cobertor tá curto ali, né? O Abel olha para trás ali e não vê muita peça de reposição. Então realmente isso é um problema, né? Tem que ser solucionado. O problema foi que o Palmeiras no ano passado gastou demais com contratações que não deram certo, né? Apesar de ter vendido bem o Danilo aí, né, por uma nota e tudo, mas a peça de reposição para ele mesmo não veio, né? E contratou mal, né? Assim, não é que contratou mal, não deu certo, né? Flávio Lopes não vingou, o Merentiel já foi até emprestado, enfim. Vamos ver como é que vai ficar isso aí. Mas foi uma ótima vitória do Palmeiras para dar aquela retomada aí no campeonato, inclusive, né? Muito boa vitória. E tivemos Goiás 1, Grêmio 1, né? Grêmio conseguiu empatar ontem no finalzinho, perdeu a segunda colocação, né? Mas está ali ainda na briga, né? Pelo que foi o jogo, o empate no final saiu até como lucro, né? Mas perdeu a segunda colocação aí, mas está ali na briga, nada de desespero, né? Tudo certo, beleza? Vamos passar aqui, vou falar agora que está com a rodada completa, que não tem jogo hoje, tá? Na segunda-feira não tem, costumo sempre deixar um jogo para segunda-feira à noite, hoje não tem, tá? Então vou passar a classificação aqui rapidinho para vocês, tá? Botafogo em primeiro, 43 pontos, segundo Flamengo com 31, Palmeiras em terceiro com 31, e o Grêmio agora em quarto com 30, né? Por causa do empate ontem, perdeu essa segunda colocação aí, e a terceira também com a vitória do Palmeiras, né? Quinto, Fluminense com 28, saiu do G4 por causa da vitória do Palmeiras, né? Sexto, Red Bull Bragantino com 28, sétimo, Atlético Paranaense com 27, oitavo, São Paulo com 26, nono, Cuiabá com 25, e Cuiabá, hein? O visitante mais indigesto do mundo, né? Tá dando certo aí, ó. O décimo, Cruzeiro com 23, 11º, Fortaleza com 23, deu uma estacionada ali, né? A gente até comentou no vídeo, do Fortaleza, no vídeo passado, né? Que o Fortaleza precisa retomar aí pelo menos essas vitórias dentro de casa que tá deixando escapar. 12º, Internacional com 23, 13º, Atlético Mineiro com 21, cara, Atlético Mineiro em 13º lugar com aquele elenco. Precisa reagir, hein, galera? E como precisa. 14º, Corinthians com 19, pior ainda, né? Também precisa engatar umas 3, 4 vitórias seguidas aí, né? Pra dar realmente esse suspiro, né? Porque hoje tá a 4 pontos da zona de rebaixamento, né? Um elenco caro igual o Corinthians tem, não pode acontecer isso, né? O Atlético Mineiro também, que tá ali no mesmo lugar. 15º, Santos com 17, 16º, Goiás com 16, é o último time antes da zona de rebaixamento. Z4, zona da confusão, né? Nós temos o Bahia, 17º com 15 pontos. 18º, Curitiba com 14, engatou umas vitórias seguidas aí. Deu uma subida, mas perdeu ontem para o Botafogo. Resultado até certo ponto normal, né? Mantém ali na zona de rebaixamento com 14 pontos. 19º, América com 10. Agora esses dois últimos aqui é que o trem tá bem feio, hein? 19º, América com 10 pontos. E 20º, Vasco com 9. Cara, o Vasco tá me dando tremedeiras, viu? Eu não sei, né? Eu tô pelejando para não decretar aí o sepultamento do Vasco, mas tá difícil. Nossa, na hora que você olha o Vasco com 17 rodadas, apesar que ele tem um jogo a menos, né? Então, no caso, para ele com 16 rodadas, 9 pontos, cara, é complicado, viu? Enfim. Bom, beleza, passamos aí o Campeonato Brasileiro, né? Essa semana aí nós vamos ter mais... No meio da semana agora tem as competições internacionais, né? E depois a gente volta com o brasileiro aí mais pra frente, né? Vamos acompanhando os casos aí. Bom, vamos lá, vamos pro mercado da bola agora. Dembélé.
E aí, será que vai pro PSG? A princípio, sim, né? Segundo o jornalista. Falar nisso. Eu citei o Pedro Ivo. A notícia, vou voltar lá atrás um pouquinho só para dar os créditos aqui da notícia, tá? A notícia de que o Sampaoli teria acertado a permanência no Flamengo foi dada pelo Pedro Ivo Almeida, tá? Tinha citado só o Pedro Henrique Torres, né? Foi dada em primeira mão pelo Pedro Ivo Almeida, certo? Bom, Dembélé, né? PSG assinou aí que vai pagar a multa dele, já acertou com o jogador, né? Acertou o tempo de permanência, seria um contrato aí de 5 anos, e que vai pagar a multa dele. A multa dele, por incrível que pareça, até não sei porquê, deveria até procurar saber sobre isso, mas a multa dele é de 50 milhões de euros. O PSG, isso é um dinheiro de bala, né? E eu não sei por que a multa dele é tão baixa assim, né? Às vezes quando foi renovar, pediu para deixar a multa baixa, enfim, né? Mas assim, incrivelmente baixa, né? Não que o Dembélé seja o supra-suma e tudo, mas não é qualquer um, né? E hoje em dia, convenhamos, né? Nessa loucura que virou essas transferências aí, esses valores de transferência, 50 milhões, qualquer cabeça de bagre aí tá valendo 50 milhões, né? Então, uma multa muito baixa, acredito que o PSG vai pagar sim, tá? Tá na iminência aí do Mbappé sair, inclusive nós vamos falar sobre isso agora mesmo. Tá na iminência dele sair, e o Dembélé é de Paris, né? Então, assim, seria interessante para eles ter um jogador local, né, de destaque no clube. O Dembélé é um ótimo jogador, eu considero. O problema é que é meio de vidro, né? Machuca demais, né? Ele passa mais tempo no departamento médico do que jogando, mas quando joga, corresponde, né? Então, vamos ver aí como é que vai ser essa possível passagem dele pelo PSG, né? Segundo as fontes, o segundo, inclusive dá os créditos aqui também, Fabrício Romano, né? Que é um repórter especializado em transferências aí. O Barcelona já conformou, né? Que ele não vai permanecer. Então, vamos ver como é que vai ser essa possível, mas provável passagem do Dembélé pelo PSG, né? Outro atleta aí que a gente está, entre aspas, né, perdendo para o mundo saudita, né? O Mané. Tá prestes a aceitar uma proposta do Al Nassr, que é o time do Cristiano Ronaldo, né? Nós vamos ver o Mané jogando, possivelmente, né? Ver o Mané jogando com o Cristiano Ronaldo aí, é uma dupla do barulho essa aí. Seria um ótimo reforço pro time do Cristiano, que os rivais lá estão reforçados melhor, hein? Do que o Al Nassr, né? Mas seria uma ótima contratação aí. O Mané é um baita do jogador, né? O trio que ele fez ali com o Salah e com o Firmino vai ficar para a história, né? Já tá na história, né? É um ótimo jogador. Não deu muito certo no Bayern, né? Teve confusão lá com o Sané, machucou, né? Então, assim, a passagem dele foi muito positiva e ele até fez força para ir, né? A lógica seria que fosse uma passagem feliz por lá, mas acabou não dando certo e possivelmente se encerra agora, né? Com o interesse do Al Nassr aí, muito provavelmente, né? Quando surgem esses rumores assim, é muito difícil essas coisas não acontecer, né? A gente já sabe disso, né? Quando surge onde tem fumaça, muitas das vezes tem fogo, né? Então, provavelmente, dupla Mané e Cristiano Ronaldo. Dupla do barulho aí, hein, galera? Bom, o Flamengo conseguiu finalmente vender o Matheus França, né? Já tinha colocado ele na prateleira, né? Precisamos fazer grana, vamos lá. E o escolhido da vez foi o Matheus França. Ele tinha algumas propostas aí. E a aceita foi, inclusive, pelo jogador, foi a do Crystal Palace, tá? Da Premier League. 20 milhões de euros. 20 milhões de euros mais 5 milhões de euros bônus, né? Por, né, se alcançar as metas aí e tal. Para o jogador, muito bom, né?
O Flamengo até não utilizava tanto o Matheus França assim, não era bem o titular, né, então, e precisava fazer caixa, né, então, igual eu falei, né, o escolhido da vez foi ele, colocou na prateleira e tudo e levaram, né. É um ótimo jogador também, tá, tem muito para evoluir, é muito novo, né, e tomara que dê certo. Vamos lá, Lucas Moura, cada dia mais quente isso aí, né. Hoje eu estava vendo, né, a matéria do Eduardo Rodrigues, do Globoesporte.com, que as conversas estão se intensificando aí mesmo, de verdade. O Lucas quer, só que parece que está esbarrando aí na questão do empresário, parece que a família não quer voltar para o Brasil, tudo, igual eu falei ontem, né? As coisas aí vão muito além de valores, né? De dinheiro, né? E a questão esportiva, né? Então junta tudo ali, vê o que pesa mais e tal, e sai o suco ali, né? Disso tudo. Vamos ver que suco que é esse, né? Se ele vem pro São Paulo. Ele tem uma proposta do Los Angeles FC, e se ele aceitar essa proposta do Los Angeles FC, aí ele vai, o clube, né, o Los Angeles FC vai emprestar ele para o São Paulo até o final do ano, naqueles moldes lá que a gente já comentou, parecido com o do Kaká, né, naquela época. Para o São Paulo, obviamente, uma ótima, né, e para o jogador talvez até sim também, né, conquistar um título aí pelo São Paulo, vem cá, dá um, como é que fala, né, passa um gostinho, né, na boca do São Paulino e tal, arrebenta, porque se ele vier, com certeza ele é bem acima da média aqui, ele vai arrebentar assim, às vezes consegue até um título aí, né, passa pelo Corinthians, depois vai pra final, né, ou a Sul-Americana e tal, e vai embora, depois volta de novo, né. Esse é o tipo de jogador que a gente vê, assim, que muito possivelmente vai encerrar a carreira no time do coração e tal. Então, vamos lá, né? Quem sabe se dá certo, né? Enfim, 22 minutos de vídeo. Eu pelejo para os vídeos não ficar muito longos, mas eu falo demais, né? Então, é difícil. E por último agora, falando também da janela de transferência, né, que está se encerrando, está perto de encerrar, né? Hoje é considerado um dia D pro Mbappé, né? Tirar o pé do barra e escolher onde que vai jogar, né? Porque ele tem uma cláusula de fidelidade com o PSG que, se passar de hoje, ele ativa essa cláusula de fidelidade e o PSG tem que pagar uns 210 milhões para ele, por essa cláusula de fidelidade, né? Então, assim, o PSG não quer pagar isso, inclusive os advogados lá já estão se mexendo, né, para não pagar. De última hora agora apareceu o Liverpool, querendo fazendo uma proposta por empréstimo para ele, não acho que seja uma boa, né, para o jogador, para o Liverpool, né, com certeza ótimo, quem não quer o Mbappé, né, mas para o jogador, para a carreira do jogador não é uma boa, tá? O Mbappé, inclusive, tem que tomar cuidado um pouco com isso, né, um pouco não, tem que tomar bastante cuidado com isso, porque ele é o próximo jogador, próximo principal jogador dessa geração que tá vindo aí agora. Só que assim, uma má gestão de carreira pode atrapalhar bastante o cara, né? E parece que é isso que está acontecendo, né? Já vem nesse imbróglio aí com o Real Madrid, vai, não vai, aí decide ficar, aí isso agora volta à tona, o PSG não quer ir, aí o time tira ele da pré-temporada, não viaja, ameaça deixar ele o último ano do contrato aí, de molho, né? Então, assim, só vai minando a carreira do cara, né? É ruim pra ele, né? Então tem que conduzir isso aí muito bem, né? Há informações de que o Mbappé não é um cara fácil de se lidar, né? Tem um ego, às vezes, meio inflado aí e tudo. Então tem que tomar cuidado, né? Às vezes o cara é novo, né? Precisa de orientação aí, uma orientação melhor pra carreira dele. Beleza, meus queridos? É isso, tá? Vamos aguardar aí os novos desdobramentos aí desses casos e tudo. E amanhã a gente volta com as principais notícias aí do nosso mundo maravilhoso futebol. Certo? Um abraço a todos, ótima semana. Se inscreve no canal, ativa o sininho,
e curte o vídeo aí se tiver gostado, ok? E deixa os comentários ali, comenta ali também pra gente trocar ideia e tudo, e a gente vai se falando. Abraço a todos, beijo do gordo, até mais.